Oi, tudo bem? Hoje, na nossa videoaula, vamos falar um pouco da origem da dança cigana. Dizem que os ciganos têm uma origem oriental. Pois bem, é verdade. Os ciganos se originam dos Romani, oriundos da Índia. Então, muitas das palavras e conhecimentos da língua cigana e da cultura, das crenças, das tradições ficaram enterrados, digamos, com os seus ancestrais, porque a cultura cigana até há pouco tempo ela era ágrafa. Isso significa que ela não tem nada deixado escrito, é só sobre a história oral. Então, a gente fala sobre essa cultura cigana e também dizendo que ela tem muita influência espanhola. Por quê? Porque os mouros invadiram a Espanha e ficaram mais ou menos uns 400 anos. E esses 400 anos houve muita influência, inclusive no biotipo do espanhol. Então a gente faz essa pesquisa com todo esse aparato arqueológico também. Muito tempo e por muitos autores, os ciganos foram recriminados por serem nômades ou até mesmo por não terem cultura, justamente por terem essa cultura ágrafa. Geralmente encontramos autores que hoje falam da cultura cigana, mas geralmente não estão inseridos dentro ou não têm a ancestralidade cigana. As pessoas que geralmente estudam essa cultura não são ciganos, isso que eu me refiro. Mas hoje, com a disseminação da cultura, com a mídia, a internet aí, a gente costuma a ter mais facilidade para chegar na cultura. Então hoje a gente vai fazer alguma introdução de alguns passos e o porquê dessa cultura ser ocidental, oriental, porque muitos passos da cultura cigana vêm do Oriente, porque é a sua origem, como eu falei, dos Romani, certo? Então, às vezes os cantos, os lamentos vão lembrar completamente a cultura árabe, por exemplo. Vamos aos fatos, né? Os passos. Gente, as mãos são muito delicadas na cultura e na dança cigana. Eu vou dar um exemplo, tá? Juntamente com alguns acessórios que são o chale, né? Os cinturões de moedas, né? Que eu vou demonstrar aqui. Mas então, temos o chale, né? Que a cigana usa muito esse adorno, né? E também serve também como um cinturão, onde ela vai fazer detalhes com sua dança e vai também mostrar alguns sentimentos, né? E aí a gente tem, também pode servir como roupa, como um acessório de inverno, conforme for o tecido, tá? E também temos o adorno de moedinhas, que nem eu falei antes, ok? E com esses adornos a gente consegue fazer uma coreografia à altura da tradição, né? Então, a gente costuma exercitar esses movimentos delicados e fortes ao mesmo tempo, porque uma característica da dança cigana é que tanto o homem quanto a mulher podem usar o mesmo passo, porém na mulher exerce a feminilidade e no homem a masculinidade. Então, para vocês verem como que é essa diversidade, entende? Então, vou dar um exemplo para vocês. No momento que estamos mexendo a mão, ok? Fizemos algo com a mão, dependendo de como for, pode ser usado para o homem
ou para a mulher, ok? Então, gente, com essas regrinhas, algumas coisas que a gente vai treinando aos poucos, então a gente consegue fazer uma coreografia especial e à altura do momento, ok? Gratidão! A la montaña donde
pouco de como que foi a origem dos passos e para a gente também entender da onde veio esse povo, que de certa maneira é um mistério até hoje para todos nós. Os ciganos são oriundos da Índia, dos Romani. Também tem-se notícias que os mouros invadiram a Espanha por 400 anos. Então, por isso que é muito forte a cultura espanhola falando da dança cigana, porque existe muita influência, inclusive no biotipo do espanhol. Mas essa cultura romani se disseminou pelo mundo. Existem hoje milhares de ciganos espalhados pelo mundo e eles nos deixaram um legado muito lindo e rico. A cultura cigana, até o século passado, ela era ágrafa. Isso significa que não deixaram manuscritos, não deixaram documentos. A partir do século passado, como eu falei, começou-se um estudo do povo cigano, mas muita coisa não é exatamente como que é a cultura interna, porque esses autores, a maioria deles que falam dessa história, que comentam e deixam muitos relatórios, não são ciganos, são pesquisadores, historiadores. Mas, com a disseminação da mídia, a internet, ficou muito mais fácil a gente poder ter acesso a essas informações. O que o povo cigano deixa de legado, e existe até hoje, é a alegria, as cores, e é um povo muito unido. Então, muita cultura, muita religiosidade, muita crença cigana, infelizmente é tido como chegando como uma má informação. Então é interessante que a gente tenha acesso a essas informações. Para a gente ter uma ideia, muitos passos ciganos tanto podem ser feitos por homem ou por mulher. Para vocês terem um exemplo, tá? Uma coisa que eu falo sempre é sobre a postura, né? O povo cigano, ele tem essa postura já de ser um povo nômade, e principalmente por essa história oral que eles carregam. Dizem que quando um cigano morre, inclusive é enterrado com ele as suas fotos. Não fica nada para que seja, no caso, descoberto. Mas como eu comentei antes, isso vem mudando a partir do século passado. Um dos adornos que se usa muito, né, na dança cigana são dois tipos de chale, né? E um deles dizem também que é oriundo do Oriente. E realmente, como a gente falou, dos Romani. Mas enfim, temos aqui um chale, né? Em que a cigana usa para se proteger. Ela também usa como um adorno e um acessório e um detalhe na sua dança. Então, ela vai jogar com isso, tá? Então, ela pode usar tanto no dia a dia como na sua dança. Outro cinto que eu falei, outro chale, é o chale das moedas. Ó, vocês percebam, isso é um adorno que é feito e tem uma origem também, né? Mas enfim, vamos deixar para a gente poder visualizar durante a dança. Alguns passos, como eu falei, que exercem a masculinidade e a feminilidade, podem ser usados quanto com um quanto com o outro. Um exemplo, as mãos. As mãos, tanto pode ser usado quanto o homem quanto a mulher. Então, só para vocês terem uma ideia, e aí a gente termina com a postura. A postura, gente, sempre peito de pomba, para mostrar que temos
educação ao olhar para o olho da pessoa que está à nossa frente. Gente, demos uma introdução e era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e salve, salve!